Santuário Celestial no Antigo Testamento. Olá, meu nome é Thiago Santana, estou aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia Sagrada junto, tá certo? E eu queria convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a inscrever-se, não deixe de inscrever, tá certo? Inscreva-se no nosso canal, divulgue os vídeos aí no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais aí, nos grupos de estudo aí, tudo mais que você tem no WhatsApp e no Facebook, tá certo? O Santuário Celestial, esse tema é um tema muito bacana, um tema muito intrigante. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade de entender que existia um templo e existe um templo celestial. Eu não vou trabalhar o Novo Testamento hoje, e o tema e o título já diz, né? Santuário Celestial no Antigo Testamento. Eu vou trabalhar a questão de um santuário celestial no Antigo Testamento. E assim, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar um santuário celestial, de enxergar um santuário celestial, pela questão de associarem, creio eu, e pelo que eu tenho visto, de associar o santuário celestial com o santuário terrestre. Então elas associam os sacrifícios de cordeiro com o santuário, e aí as pessoas ficam imaginando, nossa, mas como que vai morrer cordeiro lá no céu e cordeiro é sacrificado? Não, querido, nada disso acontece no céu. O santuário celestial, ele sempre existiu e ele sempre teve um propósito. Qual era o propósito? De adoração, era lugar de adoração a Yahvé, né? Ao nosso Deus. E eu queria convidar você, para começarmos esse estudo, a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, livro do profeta Isaías, Antigo Testamento, capítulo 6, certo? Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz assim, no ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então veja bem que Isaías vê claramente o Senhor num alto e sublime trono, né? E as vestes dele enchiam o templo, ou seja, esse trono estava no templo, né? Então aí nós vemos claramente o templo, o santuário celestial em Isaías capítulo 6, Antigo Testamento. Se nós olharmos o verso 3, ele diz assim, vamos ler o verso 2 e o verso 3 assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então veja bem, aqui mostrando o santuário como um lugar de adoração, ou seja, né, eles clamando, né, Santo, 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 né, e aí digno é o Senhor de todo louvor. Nós sabemos que o Senhor é digno de todo louvor e tudo mais. Então nós vemos claramente aqui o templo celestial sendo usado como um local de habitação e um local de adoração. Nós não podemos associar o templo celestial a sacrifícios. Sacrifícios eram feitos no templo terrestre. Por que sacrifícios eram feitos no templo terrestre? Porque o homem caiu em pecado, e aí Deus providenciou um santuário, uma forma pedagógica de ensinar o plano da salvação para o homem. Mas o templo celestial, que existia desde antes do pecado, ele era um local de adoração ao Senhor nosso Deus. Eu queria convidar você a ir ao Salmo 102 agora. Salmo 102. Salmo 102, versículo 19 e 20, se não estou enganado. Isso, versículo 19 e 20. Salmo 102, versículo 19 e 20 diz assim: que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, né, baixou as vistas, né, à terra, para ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados à morte. Então é interessante, diz que o Senhor, fala que o Senhor, desde o alto, de um santuário que havia lá no alto, ele ouviu os gemidos, né, lá dos céus para
Aí para libertar, né, os cativos e tudo mais, os condenados à morte. Então é interessante que nós vemos mais uma vez a questão do santuário celestial no céu, um santuário no céu, e o Senhor lá de cima olhando, né? Ou seja, o Senhor intercedendo lá de cima pelo seu povo. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais nisso no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Eu quero convidar você a ir até o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, para nós nos aprofundarmos aí no tema do santuário celestial, tá certo? Ezequiel capítulo 28, aqui aparece uma profecia relacionada ao rei de Tiro. Deus vai falar, olha, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e tudo mais aí. E o que acontece? Muitas pessoas dizem, não, mas aqui não pode estar falando de Satanás, porque está falando do rei de Tiro. Veja bem, querido, há alguns detalhes aqui no texto que são impossíveis de você associar e aplicar ao rei de Tiro, a um ser mortal. Tem coisas aqui que só se podem aplicar a um ser sobrenatural. Você quer ver? Vamos começar a leitura aqui pelo verso 11, assim. Ezequiel 28, verso 11. Veio a mim a palavra dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Veja bem, primeira coisa, o rei, esse ser aqui que está aparecendo aqui, diz que ele era perfeito, o sinete da perfeição. Meu amigo, nós sabemos que todos os seres humanos que nascem sobre essa terra, eles já nascem depravados, já nascem em pecado. Tá certo? Nenhum de nós nasceu perfeito, nenhum de nós é perfeito. Então, ora, o rei de Tiro, esse ser aqui, em certo momento, ele foi perfeito. Outra coisa, no verso 3, ele diz assim, estavas no Éden, jardim de Deus. Então, veja bem, ele fala claramente, estavas no Éden, jardim de Deus. Veja, só Satanás esteve lá no Éden, jardim de Deus e tudo mais, né? E o rei de Tiro não esteve no Éden. E aí nós vamos ver, quando ele continua, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, né, de ouro, se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados para ti. E aí vai dizer assim, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então, primeira coisa, o rei de Tiro não era um querubim, e ele também não estava no monte santo de Deus. Então, aí nós vamos ter um problema. Mas vamos continuar a leitura, já podemos ver claramente aqui que isso está se referindo a Satanás e não está se referindo ao rei de Tiro. Diz assim, no verso 15, perfeitos eram os teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então diz que esse ser aqui, ele foi criado perfeito, ele era perfeito, mas achou-se iniquidade nele. Aí continua o verso 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu coração, né, o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio às pedras, às pedras, né, ao brilho das pedras andava, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplassem. Pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, né? Eu, pois, fiz sair de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Então é interessante aqui, né? Nós vamos ver algumas coisas. Primeiro, diz que esse ser aqui, ele profanou os santuários, dele. Ele caiu por causa que pela sua formosura ele achou que era mais do que devia ser. E aqui vai ter alguns detalhes. Quando fala no verso 16, diz assim,
na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. É interessante que a palavra para comércio, recalar, ela no original hebraico, ela quer dizer calúnia. Muitos exegetas têm chegado à conclusão que essa palavra quer dizer calúnia. Então nós podemos ler assim: na multiplicação da tua calúnia, né? Encheu o seu interior de violência. É interessante que essa palavra aqui, violência, no original hebraico, desculpa, ela é Hamas. Hamas aparece, por exemplo, em Isaías capítulo 45, versículo 7, quando diz assim: eu faço bem e faço mal, né? Crio a luz e crio as trevas. Ali quando vai falar que Deus trouxe uma batalha para o rei de Tiro, o mal ali é Hamas. Esse Hamas significa guerra, violência. Ele está sempre no contexto de batalhas militares no Antigo Testamento. Então, assim, e nós vamos fazer uma outra leitura. Então, ele diz assim: na multiplicação, né, do teu engano, na multiplicação da tua calúnia, encheu-se o teu interior, né, de violência, de guerra. E assim, querido, nós vamos ver que essa questão aqui de violência e Hamas está associada aqui, ela é muito interessante. Por quê? Quando nós estudamos lá Apocalipse capítulo 12, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram, né? E o dragão, e foi expulso do céu, e já não houve mais espaço para eles lá. É interessante, por quê? Porque quando eles são expulsos lá do céu, ele diz que houve batalha, né? Diz que houve batalha. E por que houve batalha? Houve batalha por quê? Porque Satanás estava sendo expulso do céu, porque ele queria ser mais do que ele era, né? Porque ele era um mentiroso, ele levantou calúnia. E levantou calúnia contra quem? Contra Deus, né? E assim, quando nós olhamos aqui, e essa calúnia dele fica mais clara, porque diz assim, no verso 18, pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, ou seja, pela injustiça da tua calúnia, profanaste os teus santuários. Então assim, através da mentira de Lúcifer, ele profanou os santuários de Deus. Que santuários é esse? Veja, aqui no capítulo 28 de Ezequiel, na perícope do texto que nós lemos, nós vemos claramente que ele fala de Éden e Monte Santo. Aqui estão trabalhando juntos, tanto Monte Santo quanto Éden. Aqui são usados para santuários, estão em paralelo com os santuários. Tanto Éden foi o primeiro santuário, tanto na terra quanto no céu existia um Éden, né? O texto fala claramente, no Éden tu andavas, né? Jardim de Deus, né? No Éden de Deus tu andava. Então existia um Éden no céu, porque Satanás andou lá. E assim, eles estão em paralelos. Eu queria ler, e até daqui que eu tirei o título do meu estudo, uma breve análise exegética deste livro aqui, ó, do doutor Elias Brasil de Souza. O doutor Elias Brasil de Souza, essa aqui inclusive é a tese doutoral dele, tá certo? Sobre o santuário celestial. E eu queria fazer algumas considerações exegéticas com vocês e chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, nós precisamos entender que no Antigo Testamento, no original hebraico, os temas eles eram linkados por palavras, por frases, tá certo? E o autor bíblico ele faz muito isso. Ele extrai, liga os textos com frases, pensamentos e tudo mais. E uma análise exegética nada mais nada menos do que nós ir à língua original e encontrar essas conexões e também, claro, a essência das palavras, em que sentido a palavra está sendo usada e tudo mais. É um contexto bem amplo, bem interessante, mas eu vou direto ao ponto aqui, tá certo? Jardim de Deus, ele vai fazer uma análise exegética dessa questão aqui, Jardim de Deus, tá certo? Vamos lá então. Ele diz assim: como notado abaixo, a imagem do Jardim de Deus, né, do Jardim do Éden, permeia a perícope. A expressão no Éden, Jardim de Deus, Be'ed, né, Be'eden Gan Elohim, né, que quer dizer Éden de Deus, no verso 13, ecoa a Yahvé Deus, né, plantou um jardim no Éden. Vai irrita Yahvé, né, Ben Eden
Elohim, né? Em Gênesis 2, verso 8. Então ele vai colocar aqui que ecoa a Deus ter colocado um jardim lá no Éden. E aí em Gênesis 2, verso 8, ele continua. Ezequiel também se refere a todas as pedras preciosas, Kol, Eben e Akahat, né? E o ouro nesta conexão com o verso 13. Né? E aí você vai ver lá no verso 11 também de Gênesis 2 que aparece a questão do ouro. E diz assim, que aparece ecoar as pedras preciosas no jardim do Éden. Outra possível alusão ao Éden, ao jardim do Éden, pode ser percebida no rifal, né, de Ezequiel 28:14. Referindo-se ao querubim, no verso 14, o profeta diz, no brilho das pedras andavas, né? E aí vai aparecer rifal. E ele continua, a mesma raiz verbal é usada em referência a Yahvé passeando no jardim do Éden, Gênesis 3, versículo 8. E ouviram a voz de Yahvé, Deus, que andava, né, no jardim. A menção do rei de Tiro como um querubim, né? Querubim, aí parece ressoar com os querubins parados no oriente do Éden, para guardar o caminho para a árvore da vida, Gênesis 3:24. Então é bem interessante essas conexões, né? Aí a questão do querubim está ecoando lá aos querubins parados no Éden e tudo mais. Mas vamos continuar. Quando ele diz assim, também se observou que a expressão encontrada em Ezequiel 28:18 te reduzia a cinzas sobre a terra, né? E ele vai dizer, vá etenká le eper al haaretz, né? Ele diz assim, ecoa a Gênesis 3:19, tu és pó e ao pó tornarás, que apar atar ve el apar tu supi. Então, você vê as conexões no hebraico, elas são claras com o jardim do Éden. E ele continua dizendo assim, aí ele continua dizendo assim, isso. No verso 3:14 de Gênesis, ele diz assim, nesta conexão deve ser observado que em Gênesis 3:14 também relaciona o pó à serpente, e comerás pó todos os dias da tua vida, né? Então ele vai aparecer veapato kal kol yamei haika, né? E ele vai continuar. Observe ainda os vínculos conceituais entre a perícope de Ezequiel e a narrativa do jardim. Por exemplo, tanto o rei de Tiro quanto a serpente pareciam ser extremamente notáveis entre os seus seres. O rei era cheio de sabedoria, né? E aí a serpente, né, era astuta, Arum. O rei tornou-se corrupto em sua sabedoria e pecou. A serpente usou sua astúcia para levar a humanidade ao pecado, prometendo conhecimento a eles, né? Então é bem interessante isso aqui, que inclusive vai aparecer lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, quando diz assim que a serpente era o animal mais sagaz ali, né? Aparece a palavra arum, que quer dizer malícia, malandragem e tudo mais. Então nós vemos vários links aqui, várias ligações com o Jardim do Éden. Ele diz assim, juntamente com as considerações anteriores, devemos manter em mente que as alusões ao Éden de Deus contribuem para confirmar o santuário como cenário da passagem. Como vários estudiosos observam, o Jardim do Éden é descrito em Gênesis capítulo 2 com uma linguagem similar ao templo santuário. Richard Davidson convenientemente resumiu 17 linhas de evidências para esta conclusão, observando vínculos terminológicos chave: plantar, no meio, Yahvé caminhando, ônix, né, bedilo, luz,
Paralelos temáticos, orientação, ele vai dizer assim, em comum, 3 esferas de espaço em grau e de santidade. Aí ele vai colocar ascendentes, rio, né, retratados na natureza, e paralelos estruturais. Então, nós vemos aí uma série de paralelos. Eu queria ler aqui um último trechinho, quando ele diz assim: as 9 pedras mencionadas em Ezequiel 28:13 fornecem uma forte ligação com a imagem do santuário. Hiram observou que 7 das 9 pedras mencionadas em Ezequiel e Êxodo aparecem, né, aí no Jardim do Éden, aparecem no colete sacerdotal. Então, há uma ligação muito forte com o Jardim do Éden na Terra, que diversos estudiosos, inclusive um dos maiores especialistas nessa área de santuário. Então, assim, Richard Davidson e esses vários estudiosos traçam várias conexões, conseguem enxergar várias conexões temáticas entre Ezequiel capítulo 28 e Ezequiel e o relato de Gênesis. Eles chegam à conclusão de que Gênesis foi o primeiro santuário, e de fato nós vamos ver ali a questão da adoração e tudo mais. Lembrando que o santuário antes do pecado e até mesmo no céu sempre foi um local de adoração, tá certo? O homem adora a Deus pelo que ele fez. Então, o ser humano adorava-lhe a Deus. É interessante, e também você perceber esse paralelo que quando fala de Monte Santo, e Monte Santo também significa santuário ali, Monte Santo, Éden, está em paralelo com o santuário, porque nós vamos ver que Satanás, lá no relato de Ezequiel 28 que nós já lemos, ele fala que Satanás profanou os santuários. Que santuários que ele profanou? Ele profanou o santuário no céu com a mentira, tanto que João 8,44 vai dizer que ele foi homicida e mentiroso desde o princípio, que ele jamais se firmou na verdade. Quando nós lemos o relato da queda, como que ele profanou o santuário lá, o Éden, né, que nós vimos que é o santuário de Deus também. Profanou com a sua mentira também. Então, através da sua calúnia, da sua mentira, né, a palavra recal, ele enganou. Ele enganou e também aí profanou os santuários através da mentira dele, tá certo? Eu queria ler um último texto para nós finalizarmos, aí está caminhando para a finalização desse estudo, que se encontra no Salmo 11. O Salmo 11 é um salmo muito interessante de se estudar, e ele apresenta o santuário celestial também. Assim, eu poderia mencionar vários outros textos aqui, tá certo? Nós podemos fazer um estudo no livro de Êxodo, nós vamos ver o santuário celestial no livro de Êxodo, nós podemos ver no livro de Gênesis, né, muito claramente o santuário. Nós podemos ver o santuário celestial em diversos lugares na Bíblia Sagrada, tá bom? Mas eu estou pegando esses textos aqui, são poucos textos a título de introdução, como eu disse no início, não quero que fique, meu intuito não é que fique maçante, que fique pesado, mas sim que você, de uma forma didática, de uma forma simples, entenda o tema, que de fato existe um santuário, que você entenda qual é o papel desse santuário. Assim, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser um estudo mais profundo sobre isso, aí a gente faz um outro vídeo falando sobre o tema de uma forma mais profunda, de uma forma mais detalhada, um vídeo mais longo também, para poder abranger todos os detalhes. O Salmo 11, verso 4 diz assim: o Senhor está no seu templo, e aqui vai aparecer a palavra recal, a mesma que aparece em Isaías capítulo 6, versículo 1, quando diz que as vestes do Senhor enchiam o templo, recal, né? Nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens, né? Então, aqui é interessante, porque ele diz assim que o Senhor está, né, no seu templo, né, nos céus, né, tem o Senhor o seu trono. Então, quando nós lemos lá em Isaías capítulo 6, fala que o Senhor está no seu templo, no alto e sublime trono. Aqui também o salmista, ele vê um trono, né, e esse trono está no santuário, como nós já vimos visto previamente. Então, assim,
nós vemos claramente no Salmo 11 o santuário celestial, né? O Senhor está no seu templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Então, assim, o relato de um santuário celestial, ele é muito claro. Ainda que eu botei de uma forma didática, de uma forma simples aqui, ele é muito claro e dá para se compreender muito claramente esse tema. Não há motivo para negar o tema e a doutrina do santuário celestial. Tá certo? E eu poderia aqui trabalhar Apocalipse. Nós vemos claramente o livro do Apocalipse, um santuário no livro do Apocalipse. Nós vemos no livro de Hebreus. Se você ler Apocalipse comigo, basta você ver o livro de Apocalipse. Eu vou ler o verso aqui, ó, capítulo 19, versículo 11. Ele diz assim, ó. Ele diz assim: vi o céu aberto, eis... É capítulo 11, versículo 19. Eu estou lendo o texto errado. 11, 19 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha nos céus. Ele foi vista a arca da aliança, né, no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Então, assim, o texto é claro. Se nós olharmos o capítulo 15 também aqui, no versículo 5 diz assim: depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então fala claramente que existe um santuário no céu, e aí, né, aparece a arca do testemunho e tudo mais aí, que são outros detalhes para outro momento nós discutirmos. Mas nós vemos claramente o santuário. João vê o santuário, Isaías viu o santuário, o salmista faz referência ao santuário, o profeta Ezequiel faz referência ao santuário, que Satanás profanou o santuário com sua mentira, e por isso ele caiu. Então, meu amigo, eu até recomendo que, se você tiver o desejo de se aprofundar um pouco mais no tema, e esse livro é um livro bem maçante, é um livro bem profundo, uma teologia bem profunda. Como eu disse, eu fiz aqui uma síntese, eu fui aqui bem didático, bem simples, para que todo mundo compreendesse. Mas se você quer se aprofundar de verdade, eu recomendo esse livro aqui, publicado pela Academia Cristã, do Dr. Elias Brasil, é a tese doutoral dele, tá certo? Fique em paz, fica com Deus, que o Senhor Jesus esteja com você.